para dar início ao culto dessa noite. Vamos nos colocar de pé para orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, eu quero mais uma vez te agradecer por este dia, ó Pai. Te agradecer pelas bênçãos, pelos livramentos, por tudo que Tu fizeste nas nossas vidas no dia de hoje, Pai. Te agradecer pela Tua presença em nossas vidas. Te agradecer porque mais uma vez, ó Pai, nós podemos estar na Tua casa para louvar e engrandecer o Teu nome, Pai de amor. Quero pedir que Tu estejas com todos aqueles irmãos que estão presentes aqui nesta noite, que Tu estejas preparando a cada um de nós para participar deste culto, Pai. Aqueles que vão cantar, que vão tocar, que Tu estejas abençoando, dando sabedoria a cada um deles para estar louvando aqui na Tua frente, aqui, ó Pai, Te louvando. Quero te pedir também para aqueles irmãos que estão a caminho, que ainda não chegaram, que Tu possa estar trazendo debaixo da Tua graça e proteção, ó Pai. Que Tu possa estar preparando os nossos ouvidos para a mensagem que vamos ter nesta noite. Tenho certeza que Tu preparaste o Teu servo, já mandaste a ele a mensagem que Tu queres que ele passe para nós nessa noite. Prepara o nosso coração, nossa mente e nosso ouvido para ouvi-la, e prepara-nos também para que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos no nosso dia a dia, Pai. Queria te pedir também que Tu estejas com o pastor Walter, que nessa noite está lá auxiliando aquela igreja ali em São Paulo. Tu possa estar com ele ali também, ó Pai, ajudando, dando sabedoria a ele no que ele vai falar, ó Pai. Tenho certeza que também preparastes, ó Pai, a mensagem para ele transmitir àquela igreja, que ele possa ser bênção naquele local, ó Pai, e que aquela igreja também possa ser bênção na vida dele, como a nossa igreja aqui possa ser bênção na vida dele e ele na nossa também, ó Pai. Sei com aqueles irmãos que estão enfermos, que não poderão estar aqui conosco nesta noite. Tu possa estar com eles, Tu possa estar confortando e consolando, tirando toda a dor, toda coisa que possa estar, toda enfermidade que possa estar assolando a eles, ó Pai. Que eles possam ser tratados pelo Senhor, ó Pai. Que os remédios ministrados pelos médicos possam ser direcionados pelo Senhor, ó Pai. E que em breve eles possam estar aqui conosco e possamos estar agradecendo pela vida deles também, ó Pai. Obrigada por tudo, é isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem permanecer em pé, eu vou estar lendo o Salmo 138. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvar-te-ei o teu nome. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificastes acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentastes a minha alma. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, e os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo a tua misericórdia. Ó Senhor, dura para sempre, não desampares as obras da tua mão. Amém. Os irmãos podem assentar. Nós vamos estar louvando ao Senhor com o cântico do hino número 60. Gostaria de pedir o Wilton para estar nos auxiliando.
irmãos podem assentar. Gostaria de convidar a Bruna até aqui à frente, ela tem um aviso para a igreja. Boa noite. Ai, que fraco. Boa noite. Na verdade, não é um aviso, é um convite com muito carinho que eu vim fazer. Eu vim, como que se diz? Endossar o convite que a Cleo já fez de manhã para a igreja. Queria pedir para os meninos ali colocarem o banner da Festa da Alegria, a Festa da Alegria, enfim, essa aqui, isso mesmo. A Festa da Alegria do Lar Agrícola Semente, que vai ser no dia 18 de maio, vai começar às 14h. Eu estou com alguns convites já aqui. Cada convite, irmãos, custa R$5. Você não paga nem condução mais com esse valor hoje em dia, né? E você vai estar ajudando esse lar de crianças tão especial, esse trabalho que a nossa igreja já vem, de certa forma, já está apoiando, né? Mas a gente vai apoiar um pouco mais incisivamente, né? E a Cleo colocou de manhã, não sei quantos estavam, eles estão com uma grande necessidade também de contribuições de papel higiênico, de sabão em pó, né? Então tem já uma cesta ali, não sei quantos separaram, já com algumas doações. Então eu queria pedir o carinho da igreja nesse momento também, para com esse lar, de ajudar realmente, né? De repente você não vai poder estar lá no dia, mas contribua, né? E contribua também em oração, principalmente. Também a Cleo colocou uma outra dificuldade hoje de manhã. Eles precisam muito de ajuda também quanto a alguém que possa estar levando a palavra para as crianças lá. Tem sido difícil nisso também. Então, de repente você não pode estar lá na festa, no dia, mas você pode colaborar com um pacote de papel higiênico, uma caixa de sabão em pó, e orar também para que Deus levante mais pessoas que possam também ajudar a cuidar dessas crianças que, né, não têm assim o que a gente tem, que para a gente é tão normal, né? Uma família, pai e mãe em casa, né? Precisam realmente do nosso carinho enquanto igreja nesse sentido, tá? Mas é um convite mesmo. Convite a gente aceita, porque é com carinho. Então, R$5 o convite, você vai estar ajudando lá. Vai lá, um sábado, se divertir, ter contato com esse pessoal. E também, né, momentos de comunhão. Enfim, é uma quarta, né? É quarta? Desculpa. É no sábado mesmo, né? Eu falei, nossa, no sábado, dia 18, tá, gente? Então, me procurem, que eu estou com os convites. Obrigada. Irmãos, no próximo sábado, dia 20/4, a MCA vai estar saindo para o passeio para Barra Bonita. Como eu falei a semana passada, ainda tem algumas vagas, se alguém quiser conversar com a Keila e estiver interessado em ir. E nós estaremos saindo daqui às 6h da manhã. A Keila está pedindo para que as irmãs que vão participar desse passeio, logo após o culto, fiquem ali no cantinho, que ela tem uma palavrinha com as irmãs, para acertar uns detalhes de onde vai ser, onde a van vai pegar a gente, tudo. Então, ficam uns 5 minutinhos que ela vai estar conversando com a gente, tá? Queria também lembrar os irmãos ao passeio do dia 1º de maio, encontro de famílias. O objetivo da gente é que a maior parte das famílias estejam lá. Porque a gente queria que todo mundo tivesse, mas a gente sabe que às vezes tem algum problema, alguma coisa não pode ir, mas que a maior parte dos irmãos estivessem lá. É um encontro de famílias, o nome já diz. Então a gente queria que a nossa família, Igreja Batista Central de Osasco, estivesse presente nesse passeio, né? E para isso a gente precisa que os irmãos deem um nome. Aí pode dar o nome para Keila, para o irmão Vasconcelos, para Abdias, para mim. A gente precisa, no máximo, até domingo que vem, desses nomes. Porque a gente precisa estar fazendo o levantamento de tudo que a gente vai comprar, das coisas que a gente vai fazer lá. Quando os irmãos chegam lá no sítio, quando a gente vai fazendo esses passeios, os irmãos chegam, encontram o café pronto, encontram o churrasco já sendo preparado. Mas para tudo isso tem um trabalho antes do passeio. A gente precisa se reunir, comprar as coisas e estar preparando tudo para o passeio. Então a gente está pedindo que até domingo que vem os irmãos venham e os irmãos possam estar dando o nome. E aqueles que tiverem algum problema de locomoção, pagamento, que seja qual for o problema que possa estar impedindo os irmãos de ir, vão conversar com a gente, para a gente estar ajudando, auxiliando, para que o irmão possa participar também. E falando no 1º de maio, que é o encontro de famílias, no mês de maio nós comemoramos o mês da família. A MCA tem uma área de integração da família,
que é a irmã Leda, que é a líder. E ela está programando um intercâmbio de famílias durante esse mês. E quem quiser participar desse intercâmbio de famílias, é só ir conversar com ela, passar o nome da família e o telefone. Vou tentar explicar mais ou menos aqui como é que é. Nós vamos pegar todos os nomes que querem participar desse intercâmbio e vamos fazer um sorteio. Cada família vai pegar um papelzinho lá, recebe lá o nome da família Vasconcelos. A irmã Ana Moreira pegou o nome da irmã lá da família Vasconcelos. Ela vai conversar com a irmã Adelia, lá com o irmão João, para ver como é que vai ser. Se ela vai na casa dela, se ela vai chamar para ir um almoço, ou para um café, ou somente para orar. Para a gente estar se unindo mais, a gente está se encontrando mais com os nossos irmãos. Então, vai ser bem interessante. E que os irmãos não deixem de participar, pensando assim, eu vou tirar uma família, eu vou ter que chamar na minha casa para dar um café, para dar um almoço, e que isso não seja um empecilho para vocês, tá? Se você só puder ir na casa dessa pessoa orar, dê o seu nome que nós vamos orar. Se você não puder chamar na sua casa, eu não posso chamar, mas eu posso ir na sua casa orar com você. Não tem problema. O que a gente quer é esse intercâmbio realmente dos irmãos. E no último dia, na última quarta-feira do mês de maio, nós teremos um culto aqui promovido pela MCA e nós estaremos dando o testemunho de tudo que aconteceu nesses encontros. Tá bom? Então, quem quiser participar, por favor, procure a irmã Leda. Até o próximo domingo a gente tem que estar com esses nomes para poder fazer o sorteio. Tá bom? Agora eu gostaria de chamar aqui a irmã Sara Dutra. Queria pedir para que ela estivesse orando pela nossa igreja. Ela é a líder da comissão de construção, um dos projetos da nossa igreja. Mas eu queria pedir para que ela estivesse orando pela Igreja Batista Central de Osasco. Não só nome, não só prédio, como eu pedi hoje lá na MCA. Por nós, Igreja Batista Central de Osasco. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos orar. Vamos nos colocar mesmo diante do Senhor, diante do altar do Senhor. Cada um, se coloque mesmo. Esse é o tempo da gente estar na presença de Deus. Deus está aqui, né? Nós sabemos disso. Deus tem realmente sustentado as nossas vidas, fortalecido os nossos braços. Se você entrou aqui hoje pela primeira vez, saiba que este lugar é o lugar onde Deus está. Nós nos reunimos aqui porque nós sabemos, cremos e temos visto a glória do Senhor neste lugar. Quando nós saímos daqui e vamos para a nossa casa também é o lugar onde Deus habita, porque a presença do Senhor é constantemente conosco. Então vamos mesmo nos colocar diante do Senhor. Ele está aqui e aquele que se chega até Ele, de maneira nenhuma sai da mesma forma. Nós sempre saímos diferentes, porque o Senhor não nos despede vazios. Que coisa maravilhosa, né? Então, que nós possamos mesmo, neste momento, nos entregarmos, nos colocarmos, abrirmos o nosso coração. E é isso, igreja, que nós vamos fazer. Vamos entrar na presença do Pai neste momento. Senhor amado, Deus querido, o Senhor sabe, Pai, conhece o nosso coração e o quanto desejamos a Tua presença conosco a cada dia. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Jesus querido, venha com o Teu sangue e limpe mesmo o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. Purifica-nos, Senhor. Purifica-nos para que possamos viver o Teu amor, demonstrar o Teu amor, para que as vidas sejam salvas, sejam transformadas, sejam vivificadas. Por isso, Senhor amado, faz o Teu querer nas nossas vidas. Faz a Tua obra aqui neste lugar. Nós que somos a igreja do Senhor, que enquanto nós dormíamos, o Senhor edificava as nossas vidas. Quando nós acordamos, o Senhor continua edificando. Durante esse dia, o Senhor continuou edificando, porque o Senhor não desiste. O Senhor continua trabalhando e edificando a Tua igreja. E nós somos a igreja do Senhor, lavada, remida pelo sangue de Jesus. Senhor Jesus, eu quero declarar nessa hora que nós realmente vamos nos empenhar para cada dia dizer que o Teu sacrifício na cruz não foi em vão.
Senhor Deus, que a nossa vida seja um testemunho de que o seu sofrimento na cruz valeu e muito. E por isso que nós estamos aqui, reunidos como igreja do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor não desiste mesmo, não desiste de salvar, não desiste de mudar, não desiste, Senhor, de investir em nós. E que nós possamos lembrar sempre disso, do grande amor do Senhor pelas nossas vidas. Por isso, tem misericórdia de nós como povo do Senhor, que a cada dia nós possamos realmente, ao estarmos juntos aqui, ver a glória do Senhor e a grandeza do Senhor. Quando chegarmos lá na nossa casa, que a gente continue vendo a grandeza do Senhor, as maravilhas do Senhor dentro da nossa casa. Senhor Deus, porque o Senhor conhece cada um de nós, as nossas necessidades. E que amanhã, quando iniciarmos a nossa semana de estudo, de trabalho, que nós continuemos vendo realmente a presença do Senhor. Vai ali, Senhor, nas empresas. Senhor amado, pelos diretores das empresas, nós pedimos agora em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana de vitória nas empresas, Pai. Senhor, levanta o teu povo, aonde ele estiver. Levanta mesmo o teu povo no lugar onde ele se encontra, dentro das empresas, como um grande exército, Pai. Senhor amado, eu te peço em nome de Jesus nas escolas, que o Senhor levante o teu povo que está lá, como um grande exército. Senhor Deus, nas ruas, que o Senhor levante o seu povo onde estiver ali, como um grande exército, Pai. Que nessa semana nós vejamos mesmo, Pai, o seu povo realmente assumindo a posição que nós temos no teu reino, Pai, para que haja salvação, para que haja resgate, para que haja mudança, para que haja milagre, Senhor. Nós pedimos mesmo, cura o teu povo aqui, faz a obra que o Senhor tem para fazer, seja física, seja espiritual, mas faz a obra que só o Senhor pode fazer. E nós te louvamos, Senhor amado, Jesus querido, pelo teu grande amor. Nós te engrandecemos, Pai, porque o Senhor é o único Deus, aquele que vive e reina para sempre. Nós te louvamos mesmo, Pai, porque o Senhor deu o teu Espírito para que habitasse em nós, para que nos convencesse do pecado, da justiça e do juízo. E nós estamos aqui hoje, única e exclusivamente, para adorar ao Senhor, para ouvir a tua voz e para sairmos diferentes. Não deixe que saiamos daqui como entramos, mas que saiamos mesmo diferentes. Que seja um toque, um pequeno toque do Senhor, mas que seja toda a diferença para a nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Nós continuaremos a louvar ao Senhor agora com o grupo de cânticos. Graças e paz, irmãos. Vamos nos colocar em pé nesse momento, para esse momento de adoração, de louvor ao nosso Deus, que você possa entregar a sua vida, a cada momento, aos pés de Deus, se derrame aos pés dele, entregue o seu coração. É isso que ele deseja um coração quebrantado, um coração disposto a servir e obedecer o nome dele. Então louve conosco para esse Deus que morreu na cruz por você, por mim, por toda essa humanidade. Que você seja essa luz que emana a glória de Deus. Eu vou do seu sofrer participar, da
sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz. mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz, Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Neste momento, enquanto cantamos essa próxima música junto com a igreja, aqueles que vieram preparados com seu dízimo e sua oferta, podem fazer nesse momento, na caixa de ofertas aqui na frente. Esse Deus tão grande, tão poderoso, onipotente, onipresente, conhece todas as coisas. Ele conhece o interior, conhece você, conhece tudo. Ele te sonda. Sondar é muito mais apenas do que conhecer, de ter uma ideia. Sondar é aquele que conhece intimamente, conhece dentro, aquele que entra e sabe tudo o que está passando. E esse é o nosso Deus, o Deus que conhece você, conhece seus pensamentos e sabe aquilo que você precisa, necessita. Então que nesse momento você possa lembrar-se disso e voltar seus olhos para Deus.
porque é esse Deus que quer mudar a sua vida. Se você tem alguma dificuldade, algum problema, algo recorrente em sua vida, que você possa se lembrar que Deus te conhece. Ele só está esperando aquele momento que você chega, entrega tudo o que você tem, o seu coração, a sua vida. Então, que você possa levar com você, que quando você precisar, é só, como está escrito na Bíblia, é só entrar na intimidade do seu quarto e pedir para Ele, porque Ele já sabe de tudo antes de você pedir. Mas Ele está esperando você, se colocar aos pés dEle. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Olhos. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração. Sei que tudo pode ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.
Senhor Deus, Pai, eu quero te pedir que o Senhor realmente aceite o nosso louvor e a nossa adoração. O Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus tremendo. E, Senhor, muitas vezes, as nossas limitações nos impedem, ó Pai, de nos lembrarmos, Deus, dessa grandeza. Nos impedem, ó Deus, muitas vezes de sermos fiéis com o Senhor. Mas, Senhor Deus, o Senhor é Deus apesar de nós. Então, venha, Senhor, e realmente habite em nosso meio. Receba a adoração do nosso coração, Senhor, porque o Senhor é digno realmente daquilo que o nosso coração consegue alcançar de máximo, Deus. O Senhor realmente merece o nosso mais sincero louvor. Em nome de Jesus. Amém. Essa próxima música que a gente vai cantar, ela fala de um texto que eu confesso que eu li, irmãos, e eu não entendia muito bem. E, aliás, muitos aspectos do amor de Deus a gente não entende muito bem, né? E essa próxima música fala da torrente de águas purificadoras. Está lá em Ezequiel 47. E Ezequiel descreve ali uma visão muito interessante, que Deus leva ele até a beira de um rio. E ele diz que ele andou naquele rio cerca de uns 500 metros e as águas batiam no tornozelo dele. Aí ele andou mais uns 500 metros. Aí as águas batiam no joelho dele. Mais 500 metros. As águas batiam nos lombos, né? Nos ombros. E só depois de andar mais 500 metros, mais ou menos, né? Que é traduzido dessa forma, é que ele chegou num ponto do rio em que as águas realmente o encobriam. Ele não podia mais andar. E sabe, irmãos, às vezes a gente é assim com Deus, e eu estou falando de mim mesmo. A gente descobre o rio de Deus, a gente se vê diante da transformação que Ele oferece, mas a gente quer ficar ali na beirinha, sabe? Molhando o pé. E a nossa busca por Deus, é muito interessante você pensar que o rio, ele está ali. O rio não muda. Agora, quem decide o tanto de profundo que eu vou nesse rio sou eu mesmo. É você. Deus não muda, irmãos. Deus não escolhe quem Ele quer mais ou menos. Nós decidimos querer mais ou menos de Deus. E é isso que essa música expressa. Ela fala do rio que sai do trono do Senhor. Mas, irmãos, eu creio que eu recebi o Espírito Santo. Então, o trono dele é no meu coração. E é de lá que vão jorrar as torrentes de águas purificadoras, que vão purificar a minha vida, que vai purificar a vida de quem estiver do meu lado. Eu creio nessa promessa, igreja. É isso que Deus tem para nós. Mas para isso, irmãos, a gente precisa deixar tudo que está na margem. A gente precisa deixar tudo, irmãos, para poder mergulhar nesse rio. Está disposto a ser limpo. A gente não sabe o que a água vai tirar. A gente acha que sabe. Mas a gente não sabe o quão profundo essas águas vão nos limpar. E a gente tem que estar disposto a esse risco. Porque a transformação que Deus nos oferece, ela é muito mais profunda. Ela é muito maior do que aquilo que a gente consegue imaginar. Então, que você, ao cantar essa música, se lembre disso. Você recebeu o Espírito Santo. Você recebeu Jesus Cristo. O trono dele foi estabelecido no seu coração. Então, as águas vão jorrar de dentro de você. E essas águas vão te purificar e vão te transformar a cada dia. E vão fazer também com que as pessoas que têm sede, que passam por você, bebam dessas águas também. Porque a transformação é para todos. Amém? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam.
por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia nossa sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor.
Senhor Deus, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado por cada um que está aqui. Senhor, continue nos abençoando, Deus, e que nós possamos deixar o Teu rio fluir no nosso meio, que a Tua graça e o Teu perdão possa jorrar nos corações das pessoas, para que possamos ser enchidos do Teu amor, Senhor. Abençoe a vida de cada um aqui. Isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Nesse momento, nós estaremos dando oportunidade àqueles irmãos que tenham pedido a fazer um agradecimento, que se quiserem se deslocar até aqui à frente para estarmos orando. Eu gostaria de convidar a irmã Cléo para estar orando nesse momento. Graça e paz, igreja. Quero pedir em especial também para minha mãe, que passou a tarde comigo ali. Ela está um pouquinho melhor. Eu gostaria que os irmãos também apresentassem ela ao Senhor nesta noite. Oremos. Senhor, nosso Deus, bom e querido Pai, te agradecemos, Senhor, por esse dia maravilhoso, Senhor, que passamos na Tua presença. Senhor, como Tu tem falado aos nossos corações nesta noite, Pai. Obrigada, Senhor, por este amor. Senhor, como é bom sentir a Tua presença, Pai, e Tu está neste lugar. Obrigada, Senhor. Te peço, ó Pai, pelos Teus servos que estão aqui à frente, Senhor, que tem um pedido especial, Senhor, para fazer a Ti. Aqueles que não vieram aqui à frente, Senhor, e também, Senhor, tem um pedido, Senhor, a fazer a Ti. Visita, Senhor, a cada um. Senhor, Tu sabe o desejo do coração de cada um, a necessidade, Senhor, dos nossos corações. Pai, estamos, Senhor, na Tua presença, ó Pai, te pedindo, olhe por nós, ó Pai. Senhor, te agradecendo, ó Pai, pelas bênçãos já recebidas. Senhor, Tu tens sido tão bom, Senhor, que não sabemos nem te agradecer, ó Pai. Mas nessa noite, nesse momento, Senhor, viemos pedir por aqueles irmãos, Senhor, que estão, Senhor, acamados, Senhor, estão no hospital, internado. Pai, pessoas aqui que têm família, ó Pai, que está acamada, Senhor, como a minha mãe. Pai, mas não podemos, Senhor, nos abater, porque, Senhor, o Teu amor é muito grande para conosco. Senhor, mas temos, Senhor, para agradecer do que para pedir. Ouve, Senhor, o nosso clamor nesta noite, ó Pai. Mas muito obrigada também por tudo, ó Pai. Visita-nos, Senhor, cada dia mais. Obrigada, Deus, e te peço, mais uma vez, abençoa os Teus servos, ó Pai. Acalmando, Senhor, os corações. Senhor, corações aqui nesta noite, Senhor, que pode estar aflito, Senhor, com problemas para resolver durante a semana. Acalma, ó Pai. Para que possa, Senhor, te louvar, te adorar, Senhor, e esquecer tudo lá fora. E nesse momento, te adorar. Porque o Senhor vai tomar conta de nós. O Senhor já toma conta de nós. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento, teremos a participação especial do coral. Isaías escreve que
sombra da morte, então resplandeceu a luz. Fechando o Kairos, que é o relógio de Deus na história, então nós vemos em Apocalipse dizendo, estudando escatologia, nós entendemos isso. O evangelista escreve que logo em seguida, na volta de Jesus agora, que nós vamos esperar, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e as potências do céu serão abaladas. Ou seja, trevas total no mundo, e aparecerá a única luz, Jesus levando a sua igreja. Agora eu gostaria de convidar o irmão Sérgio Dias a vir até aqui à frente e convidar o irmão João Vasconcelos. O irmão João Vasconcelos estará orando pelo irmão Sérgio, né? Para que ele possa estar trazendo a mensagem que Deus preparou no coração dele.
Deus abençoe muito. Bom, Sérgio é o convidado desta noite, né? Deus vai usá-lo como instrumento em suas mãos, tenho certeza disso. Bom, Sérgio é o nosso irmão que está chegando aqui na igreja há alguns meses, e ele é uma pessoa dedicada na obra, é envolvido com missões, tem trabalhado pela obra, e aqui está chegando, e aqui nós vamos ter que usá-los. Chegou aqui, tem que trabalhar, e Deus quer de nós mão no arado, não é verdade? Por isso o irmão Sérgio hoje vai ser o mensageiro, e por isso vamos estar colocando ele nas mãos do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, estamos na Tua presença, agradecido por todos os benefícios que Tu tem nos concedido. Te louvamos e Te adoramos pela Tua igreja, que está aqui reunida nesta noite, ó Deus, para Te louvar e Te adorar em espírito e em verdade. Que nós sejamos os verdadeiros adoradores do Senhor. Fala conosco, Pai, nesta noite, também através da Tua palavra, usando o Teu servo, irmão Sérgio, como instrumento bem afinado nas Tuas mãos. Fala conosco, Pai, que nós possamos também abrir o nosso coração para receber a Tua palavra gostosa. Que nós possamos, ó Pai, nesta noite, aprender mais a mais de Ti, Senhor. Abençoa o irmão Sérgio, a sua família que está conosco. Abençoa cada família aqui presente, cada visitante, desde o mais novo até o mais idoso, ó Pai. Sei que Tu quer falar conosco, que nós possamos abrir o nosso coração, nossos ouvidos e ouvir a Tua voz e ser obediente, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa toda esta igreja, não só esta, mas toda a igreja na face da terra. Pois é a nossa oração, ó Deus, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão João. Eu queria saudar e abraçar cada um de vocês com a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus. Amém. E agradecer também o convite, a oportunidade de servir é uma oportunidade muito preciosa e nós não podemos desperdiçá-la. E eu queria falar sobre os irmãos, sobre abrir o coração. E foi interessante que em muitos momentos aqui na oração, nos cânticos, nós falamos sobre isso, sobre abrir o coração. E eu queria falar desse conselho que a palavra de Deus nos dá: abra o seu coração. Antes disso, antes da gente entrar, ler um pouco do texto, da palavra de Deus sobre isso, e apresentarmos, discutirmos a respeito desse assunto, refletirmos a respeito dele, abrir o coração, queria dizer, antes de tudo, é essencial para que o coração seja consertado. Como o nosso coração, a nossa vida, ela não só pode ser consertada se ela for aberta. Fechada não dá, impenetrável. Os aparelhos, hoje em dia, não se conserta mais nada, né? É tão interessante como a nossa sociedade está. Quebrou alguma coisa, você joga no lixo e compra uma coisa nova, porque aquela, se você for consertar, sai mais caro do que comprar uma nova. Não é assim? Nós vivemos numa época de coisas descartáveis, em que consertar não é muito aquilo que se dedicam as pessoas a fazer. Eu, embora, não sei se pareço novo ou velho, mas eu me lembro de uma época mais atrás em que se consertavam as coisas sim. Na minha casa tinha uma TV preto e branco que era freguesa do conserto. E eu lembro que eu era criança, aquela TV de válvula, e quando vinha o técnico consertar, e todos nós, assim, muito expectantes que a TV fosse consertada
para vermos, eu e meus irmãos, e vinha o técnico lá e abria aquela TV e mexia, tirava uma válvula, dizia umas palavras lá que era a peça daquela que estava quebrada e se consertava. Mas era necessário abrir. Há alguns irmãos que estavam aqui há algumas semanas atrás, num culto de oração, ouviram eu ou minha esposa falarmos um pouco do que aconteceu com o nosso filho mais novo. Nosso filho mais novo nasceu com um problema no coração. E o coração dele foi aberto 4 vezes. Literalmente. Não, mas se não fosse aberto, ele não estaria vivo, saltitante, peralta, feliz, dando alegria para o nosso coração. É necessário abrir o coração para ele ser consertado, para ele ser mudado, para ele ser transformado. E é um pouco sobre isso que eu queria refletir com os irmãos nessa noite. E esperando que Deus nos abençoe e nos faça realmente ter o coração aberto para entender e pôr em prática essa palavra. Vamos ao texto. 2 Coríntios 6, 2 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 11 a 13. Vai ser projetada aqui, mas se os irmãos também quiserem abrir suas Bíblias e conferir, também podem fazer isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 11 a 13. Diz assim: falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Não estamos limitando nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Amém? Nesse texto, é a carta considerada a carta mais emocional, mais pessoal de Paulo, até mais do que a segunda carta a Timóteo, quando ele fala da prisão, da solidão. Essa é considerada a carta mais visceral de Paulo, mais profunda dele, em que ele demonstra mais seu afeto para uma igreja que era problemática, com a qual ele tinha os embates, as conversas profundas, que ele repreendia, e a igreja aparentemente não aceitou bem a repreensão, alguns criticaram Paulo, e tinha aquele embate, e teve uma hora que Paulo diz nessa segunda carta: olha, eu falo de coração aberto para vocês, eu falo com franqueza, eu não limito o meu afeto para vocês, o meu coração está aberto. Agora vocês estão limitando o afeto que vocês têm por mim. Olha, vamos balancear as coisas. Eu falo a vocês como filhos. Abram o coração de vocês para nós. Não continuem fechados. Paulo diz isso, dando esse conselho para os coríntios. E a partir desse conselho, vamos refletir em desdobrá-lo aqui em 3 conselhos para a nossa vida. Para a gente pôr em prática, sair daqui amanhã, depois, e se a gente já põe em prática, reforçar isso. A gente precisa fortalecer as boas práticas, fortalecer, consolidar a prática da palavra de Deus na nossa vida. Vamos refletir. A primeira coisa que eu queria refletir com os irmãos é o seguinte. O primeiro conselho que eu queria pontuar a partir desse texto: abra o seu coração como um sinal de abertura ao diálogo e à convivência. Paulo, quando ele está falando para os coríntios esse trecho, ele está marcando a posição dele de que ele está aberto a dialogar. Os coríntios se fecharam num determinado momento ao diálogo com Paulo e passaram a fazer críticas veladas, conversinhas de canto, e se fecharam a possibilidade de diálogo, de entendimento. E é interessante que Paulo não fala isso só na teoria, porque muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim: olha, não, meu coração está aberto, mas não está.
Isso é muito comum, muitas vezes, em empresa, que o chefe diz assim, não, olha, aqui a minha porta está aberta, a porta da minha sala está aberta, pode vir aqui falar o que quiser. Então faz aquela reunião e diz assim, olha, se você tiver alguma crítica, pode falar. E o funcionário, às vezes, tem um mais inocente e abre a boca, faz uma crítica. E muitas vezes é retaliado pelo resto do tempo dele na empresa. E um pouco tempo depois ele descobre que o lugar dele não é lá. Não é assim? Mas a disposição de Paulo era real ao diálogo. Tanto que ele diz assim, olha, eu falo abertamente. Meu coração está aberto. E ele fala, abrimos todo o nosso coração. E Paulo tinha motivo para ter certa reserva, certa desconfiança, mas ele supera isso. E ele abre o coração e diz, olha, eu estou disposto a dialogar com você. Eu estou disposto a abrir meu coração para vocês, a discutir as divergências. Se vocês são diferentes de mim, eu estou disposto a conviver, disposto a abrir o coração para a gente construir uma relação, construir algo bom. Um amigo meu, certa vez um amigo meu, que era estrangeiro, disse para mim, era de uma cultura em que o povo é mais direto, assim, que diz na lata. Ele diz, olha, Sérgio, sabe qual a diferença entre a forma que nós usamos a língua e a forma que vocês usam? E ele estava observando como um estrangeiro, de outra cultura. Ele falando, nós, brasileiros. Ele diz, nós usamos a palavra para mostrar. Vocês usam a palavra para esconder. E olha que doeu um pouco, assim, mexeu. E me pôs para pensar. Que muitas vezes nós usamos a palavra como um biombo, atrás do qual nós nos escondemos. Não para mostrar quem nós somos, mas para esconder quem nós somos. Para nós não ficarmos vulneráveis, porque quando nós mostramos, como falamos abertamente, nós ficamos vulneráveis. Não poucas vezes, as nossas conversas não são verdadeiras, não são diálogos francos, não são, aliás, nem diálogos, porque você fala aquilo que você quer falar. E aí, é muito interessante, eu escuto muito isso. Tem duas pessoas conversando, uma está falando de uma coisa e a outra, aí vai falar outra completamente diferente. Não tem diálogo. Nós não estamos dispostos a construir, a escutar o outro. E nós precisamos abrir nosso coração para isso. E tem outras situações em que nós não estamos abertos ao diálogo por causa do preconceito. A primeira impressão é a que fica. Não devia ser. Quantas vezes nós temos essa experiência de que temos uma primeira impressão de alguém, às vezes no trabalho. Eu lembro quando eu cheguei aqui há 9 anos atrás, uns 20 dias depois que eu estava trabalhando, teve uma colega que olhou para mim e fez assim, agora eu já gosto de você. Uns 20 dias depois, acho que foi até rápido, né, para conquistar o coração dela. Assim, conquistar o coração no bom sentido. 20 dias. Mas significava que, no começo, ela não gostava. Mas ela não se prendeu ao preconceito e esperou, pelo menos, deu mais uma chance para que em 20 dias ela passasse a gostar de mim. E dizer assim, olha, nós trabalhamos há 9 anos juntos. E hoje, depois de 9 anos, eu gosto dela. Não, nós nos gostamos, trabalhamos juntos, construímos, estamos abertos ao diálogo. E muitas vezes, por causa do preconceito, nós nos fechamos ao outro, ao vizinho, aquele que quer ser nosso amigo, que está batendo na nossa porta. Nos fechamos àquele que precisa ouvir a palavra de Deus, aquele que está sentado do nosso lado no ônibus, que muitas vezes está cheio de conteúdo, cheio de coisa para falar no coração, de um pedido. Às vezes eu venho no trem, é tão interessante, uma pessoa começa a falar e aquela pessoa abre o coração e diz tanta coisa que eu não diria, mas ela estava disposta a abrir o coração, estava precisando. O mundo está precisando de gente que abra o coração, está precisando de diálogo, de convivência. Porque parece que o padrão hoje é o padrão na Coreia do Norte. É o padrão da bomba, da competição, do coração fechado. Nós, como servos de Cristo, filhos de Deus, temos um outro padrão de comportamento, porque Deus abriu o coração para nós.
Ele nos amou primeiro. Isso que a Bíblia diz. Não fomos nós que abrimos o coração. Primeiro ele abriu o coração para nós. E Paulo fez exatamente isso para os coríntios. Abriu primeiro o coração a eles. E disse, eu estou aberto para o diálogo. Só que muitas vezes, a igreja se comporta, sem querer, se comporta assim em relação às pessoas. A gente vê a polêmica que está acontecendo agora por causa de um pastor, uma figura pública que assumiu um cargo de renome e que gerou muitas discussões por causa de certas atitudes que as pessoas interpretam como intolerante, como de pouca abertura ao diálogo. E muitas vezes aquela pessoa está representando uma cultura que existe, muitas vezes de uma igreja que se fecha e não está disposta a dialogar com a sociedade e a abrir para que as pessoas entrem e achem o que aqui existe de mais precioso. E que existe? O amor de Deus. A aceitação. O diálogo. A convivência com o diferente. A igreja está cheia de gente diferente, com opiniões diferentes, que votam em partidos políticos diferentes, torcem para times diferentes, gostam de cores diferentes, nós nos amamos, nós convivemos por causa do amor de Cristo. E isso precisa vazar pelas paredes da igreja, precisa esborrar. Abra o seu coração como sinal de abertura ao diálogo e à convivência. Porque em Atos, a igreja se comportava desse jeito. Olha só o que diz lá o livro de Atos dos Apóstolos. Diz, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições. Olha que comunhão linda. Com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Era essa atitude de diálogo, de desejo, de abertura e de irmandade, de fraternidade entre os crentes, que fazia com que eles fossem simpáticos perante o povo e que era um instrumento de Deus para que a igreja crescesse e Deus ia acrescentando diariamente os que iam sendo salvos. A atitude de diálogo, naturalmente, produz muitos frutos. Produz crescimento da igreja, produz gente sendo salva, produz gente sendo quebrada. Porque quebrada no sentido de quebrar as barreiras, os grilhões. Porque tem muita gente precisando somente disso. Em segundo lugar, abra o seu coração como um sinal de afeto, de disposição para amar. E Paulo diz, não estamos limitando o nosso afeto. E diz, mas vocês estão limitando de vocês. Eu amo vocês de todo o meu coração, não tenho limitação. Amor só presta muito. Amor de pouquinho, não dá. Aquilo que é bom tem que ser em grande quantidade, em abundância. O amor de Deus é assim, Deus é generoso com amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é abundante. Mas amar não é fácil. É gostoso, é bom, mas não é fácil. Amar dói, porque tira a gente da zona de conforto, da nossa própria fortaleza. Tem gente que fica dentro do seu casulo, da sua fortaleza. E amar expõe a gente. Não é assim? Assim até no amor romântico. Você se apaixona, faz declarações de amor, e aí fica todo vulnerável, porque você está na mão da outra pessoa, e a outra pessoa diz, não quero mais você. Aí você vai ficar com dor de cotovelo. Mas eu já disse que amava. Tanto que o inimigo do amor é o orgulho, porque você diz, não, eu não vou me declarar a ela. E fica naquele jogo, e às vezes ela gosta de você, e ela não se declara para você. Você gosta dela, e você não se declara para ela, e fica os dois infelizes, por causa do orgulho. Por quê? Porque amar dói, tira a gente da zona de conforto, da nossa fortaleza, mas nos leva para um espaço de compartilhamento da vida com o outro.
passamos a compartilhar as alegrias e as tristezas do outro. Por isso que dói. Porque quando a gente ama, a gente se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Não é assim que a Bíblia diz? E mais, a gente acaba compartilhando o sofrimento, a vergonha, a dor do outro. Tudo isso passa a ser nosso. Quando você casa, o que o outro passa dói em você. A dor do outro dói em você. A alegria do outro é a sua alegria. E aquilo que dói em você, dói no seu cônjuge. E na igreja é assim. Quando um membro sofre, todos sofrem. É o amor. Mas como tem gente querendo compartilhar a sua dor, compartilhar a sua alegria? Porque a alegria solitária, ela não é completa. Você tem uma vitória enorme, você chega, entra na sua casa sozinho, entra no seu quarto, não tem ninguém. Por que o Facebook faz tanto sucesso? Eu não tenho, mas eu sei que muita gente tem, e é uma febre. Porque todo mundo quer compartilhar a sua alegria e sua tristeza. Comi uma pizza. Estava gostosa. Ou então uma vergonha. Comi uma pizza, estava estragada, paguei um mau mico. Está no Facebook, não é assim? A alegria não compartilhada não é completa. A tristeza não compartilhada dói mais. E nós temos isso, essa semente no coração de querer amar. Se amar, Deus nos fez assim, Deus é relacional e quer que nós sejamos dessa maneira. Abra seu coração com disposição para amar. Diz assim, estou aqui, Senhor, estou pronto para amar. Porque nós vivemos numa sociedade individualista, egoísta, egocêntrica, e muitas vezes os relacionamentos estão pautados pelo utilitarismo. Eu me aproximo daquela pessoa que pode me ser útil. Eu vou almoçar todo dia com o chefe porque pode me promover. Mas eu não vou almoçar com o operador de Xerox, se é que existe ainda, com o office boy. Eu almoçar com ele? Afinal de contas, ele vai comer naquele lugar de R$ 4,99. E o chefe vai comer num lugar com uma comida mais gostosinha. Falar de amor num contexto em que as relações são utilitárias é estranho. Tanto que o discurso do amor hoje é um discurso meio ultrapassado. Só persiste no coração dos poetas e das duplas sertanejas. E olha que assim. Mas esse estilo de vida, de relações utilitárias, ele resulta em solidão, no sentimento de vazio, de desamparo. Só um relacionamento verdadeiro, mesmo o Facebook não supre. Porque o Facebook não supre um amigo sentado no banco de praça, tomando um refrigerante, comendo uma pipoca. Não supre colocar um post no Facebook com um smartphone daquele chorando, não supre um ombro amigo. Não supre um ombro amigo. E nossa sociedade precisa de ombros amigos. A igreja do Senhor tem tudo para ser um grande ombro amigo. Só um relacionamento de amor verdadeiro, de afeto, só nesse relacionamento a gente consegue exorcizar o medo que habita no nosso coração. Porque quando a gente vai amar, a gente fica com o pé atrás. Tem medo. Será que a outra pessoa está me usando? Mas no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. O verdadeiro amor lança fora o medo, diz outra tradução. Eu gosto de lançar fora, joga no lixo. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não precisamos ter receio de nos entregar a um amor sincero, a um relacionamento de amor verdadeiro. Porque no amor não há medo. E se a outra pessoa estiver me usando? O amor vai conseguir reverter isso. Vai. Ame sinceramente. Ora, o amor, porque o verdadeiro amor ele vem de Deus. O amor não conseguiu romper com a nossa natureza
e nos aproximar e nos reconciliar com Cristo? O que mais ele não poderia fazer? Cuidado com esse estilo egoísta do mundo atual. Repreenda isso. Porque o solitário busca o seu próprio interesse, mas insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Em último lugar, meus irmãos, abra o seu coração como sinal de aceitação do amor que lhe é fornecido. Está na próxima. Está aí? O amor oferecido. Paulo apela para que os coríntios abram o coração para ele. Ele diz, não limite o afeto. Às vezes temos medo não apenas de amar, mas de aceitarmos o amor que a outra pessoa está oferecendo. E principalmente o amor de Deus. A gente limita o afeto e fecha o coração. Tem outra pessoa querendo nos amar, querendo... Não, quem já conheceu aqui aquela pessoa rabugenta? Às vezes tem na família da gente, né? Um vizinho. Aquela pessoa rabugenta, você tenta chegar perto da pessoa, não sei o que, aquele tio, ou aquele primo que fica sempre lá num canto e você quer chamar ele para brincadeira. Então, às vezes a pessoa nem verbaliza. Você vai conversar com a pessoa, dá um grunhido assim para dizer assim, ó, sai junto de mim. Não quero saber. Tem gente que tem dificuldade até de ser amada. Eu não estou pedindo para você me amar. Eu quero só que você deixe que eu ame você. Mas não dá. O coração está fechado. Os coríntios eram desse jeito. Paulo disse, olha, eu estou falando de coração aberto para vocês. Eu amo vocês. Eu tenho falado francamente. E vocês ficam limitando afeto. Como diz o povo na gíria, né? Miguelando. Fica miguelando amor. Para com isso. Paulo dá essa exortada para os coríntios. Não limitem o afeto. Às vezes não é medo de amar, é medo de ser amado. E tem gente que até o amor de Deus, ela rejeita. Não quer receber o amor de Deus. Mas por que não quer? Às vezes porque as pessoas não se consideram dignas de ser amadas. Não, Deus não pode me amar. Eu não sou digno. Não há um justo sequer. Eu também não sou, então Deus não... A Bíblia não diz isso. Então, gente que diz assim, eu já fiz tanta coisa nojenta, tanta coisa feia, como é que Deus vai me aceitar? Quer dizer que o seu pecado é maior que o amor de Deus? A sua condição é mais poderosa do que o poder de Deus de amar e de perdoar? Isso é uma barreira que Satanás coloca, constrói, para impedir que as pessoas cheguem a Deus e conheçam o verdadeiro amor e o verdadeiro perdão. Tem outras pessoas que se magoaram, ou magoaram outro, foram magoadas numa relação e desacreditaram do amor. Gato escaldado tem medo de água fria. Essas pessoas acham que não existe mais amor. Acreditam que somente... que existe só a relação de vantagem. Não aceitam receber nada. Nada que for grátis. Tem que ser tudo é pago. Tem aquela pessoa que diz, não aceito nada de graça, porque eu não fico devendo nada. Paulo diz, a ninguém devais nada, senão o amor. Eu dizia isso quando eu morava de aluguel. Toda vez que eu pagava o aluguel para o vizinho, eu falava, está aqui, ó, a Bíblia diz que a ninguém devais nada, senão o amor. O amor eu te devo, o aluguel eu não devo mais. Então, eu até perguntei outro dia, na escola, dando aula para os jovens na escola dominical, perguntei assim, se você recebesse, foi bem interessante isso, se você recebesse em casa uma carta, dizendo assim para vocês, estou terminando, tá, meus irmãos? Uma carta escrita assim, compareça à agência do banco XPTO, vou falar banco assim, XPTO, para não fazer propaganda de nenhum, porque tem um salário mínimo para você receber lá. É um programa de auxílio do governo, você foi eleito e você tem um salário mínimo. Eu perguntei, você ia? Não. Tipo, por que você não ia? Porque eu não fiz nada para receber. Não ia não, eu acho que é mentira. Não pode ser assim. Então as pessoas não acreditam. Olha, era dinheiro.
As pessoas não acreditam que podem receber alguma coisa de graça. E tem muita gente que não aceita a salvação por causa disso, que tem essa barreira, diz, não pode ser de graça, eu tenho que fazer uma obra, eu tenho que sofrer, ou então eu tenho que purgar os meus pecados, eu tenho que ir para o purgatório de cabeça para baixo, eu tenho que sofrer, eu tenho que ter uma doença ruim, tem alguma coisa que tem que acontecer, ou então eu tenho que doar todos os meus bens, eu tenho que fazer alguma coisa. Não compreende que o amor de Deus é gratuito. E é gratuito porque Deus quer assim, porque é o modelo de Deus, porque Deus quer que nós sejamos assim também. Amemos gratuitamente. E a pessoa tem aquela resistência. Tem outros que se entregaram à vida de pecado, de desgraça, se sentem sujos, irrecuperáveis, irreconciliáveis com Deus, consigo mesmo, com o próximo, se joga na sarjeta, se entrega para Satanás, se entrega para a morte e diz, acabou. Nem eles mesmos se amam e não acreditam que alguém pode amar. Pois olhe, se você acha que nem você mesmo se ama, Deus é capaz de amar, porque o amor dele é maior do que o amor que você tem por você mesmo. Eu me amo, com todos os meus defeitos, eu me amo. Porque é imprescindível que eu me ame para poder amar a outra pessoa, porque a Bíblia diz, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Mas eu sei que Deus me ama mais do que eu mesmo me amo. Por mais egoísta que eu seja, por mais que eu busque meus próprios interesses, os interesses de Deus na minha vida são maiores do que os meus próprios interesses sobre ela. O Deus que cremos, o Evangelho diz outra coisa. Ele diz aquilo que nós já recitamos, que é o versículo-chave da Bíblia, que todo cristão conhece de cor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você não ama você mesmo, saiba que Deus o ama desse tanto. Se você tem dificuldade para amar o seu vizinho rabugento, ou o seu tio rabugento, saiba que Deus ama aquela pessoa desse tanto. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de aceitar o amor de Deus, porque acha que o amor de Deus pode ser limitado de alguma forma, saiba que o amor de Deus não tem limite, porque Deus te ama desse tanto. E abra o seu coração para esse amor. O Deus que cremos, meus irmãos, e queria encerrar dizendo isso, é um Deus de amor, um Deus que nos amou primeiro, que tomou a iniciativa de nos amar, mesmo quando nós éramos ainda pecadores. O amor de Deus é mais poderoso que as mágoas, que os pecados, que as amarguras que qualquer um de nós tenha. A vida, muitas vezes, não é fácil. Ela deixa cicatriz. Ela marca a gente com amargura. Os relacionamentos são assim. O Provérbios diz que é como o ferro que se afia com ferro, assim é o homem com seu amigo. Fere, machuca. Amar dói, conviver machuca, às vezes a gente quer evitar. Mas o amor de Deus é maior que qualquer amargura, que qualquer mágoa, que qualquer falta de perdão, que qualquer barreira que se levante. O amor de Deus é capaz de quebrar maldições e correntes de escravidão que aprisionam as pessoas na depressão, na solidão e na dor. O amor de Deus é mais forte até que a morte, pois foi pelo amor que a pedra do sepulcro foi rolada e aquele que morreu por nós foi ressuscitado. Foi o amor que explodiu a pedra da sepultura. E, assim como Paulo pediu aos Coríntios, Jesus pede para nós hoje uma coisa: que abramos o nosso coração para o amor que vem dele. Meu irmão, abra o seu coração como sinal de abertura ao diálogo e à convivência. Abra o seu coração como sinal de afeto e disposição de amar. E abra o seu coração para aceitar o amor que Jesus oferece para você nessa noite. Curve sua cabeça. Vamos fazer uma breve oração.
Jesus, eu sou grato, porque eu sei que o teu amor é mais forte do que a morte. Eu te louvo porque essa palavra edificou o meu coração. E a minha esperança é que ela, por tua graça e por tua misericórdia, tenha edificado também o coração dos meus irmãos aqui nessa noite. E que saiamos daqui dispostos a ter um coração aberto, um coração diferente, disposto a amar e a receber amor. É isso que eu te peço, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos e abra o seu coração. Gostaria de convidar o Wilton para nos auxiliar no cântico do hino número 125.
Queria desejar aos irmãos uma semana ricamente abençoada pelo Senhor. Lembrar aos irmãos que vão participar do passeio no próximo sábado, que é uma reunião com a Keila ali, por 5 minutinhos. E gostaria de convidar o irmão Sérgio novamente aqui à frente para estar fazendo a oração final. Bendito Deus e eterno Pai, somos gratos por esse momento que passamos, reunidos como igreja do Senhor para te louvar, exaltar o teu nome e aquecer nossos corações pela instrução da tua palavra, pelos cânticos e pela comunhão. Que o Senhor continue recebendo o nosso louvor, protegendo, estendendo tuas mãos sobre nós, dando-nos uma semana de vitória debaixo da graça do Senhor, debaixo do amor que só o Senhor nos dá e na comunhão do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.